Já pararam para pensar como uma das perguntas mais simples que nos fazem pode ser, na verdade, uma das mais reveladoras? É uma daquelas perguntas que parece super casual, sabes? Mas que esconde todo um universo de suposições sobre quem a gente é. Gatos ou cães? Pois é, só isto. Duas opções quase toda a gente já ouviu ou respondeu em algum momento da vida. Parece uma escolha inofensiva, não é? Mas vamos ver porque é que esta pergunta, aparentemente tão simples, carrega tanto significado. É que a resposta raramente é só sobre o animal. Ninguém está a pensar apenas em pelos ou bigodes. Inconscientemente, tanto quem pergunta como quem responde sabe que a escolha é vista como um atalho para algo bem mais profundo sobre a nossa personalidade. Funciona quase como um teste de personalidade de bolso. Pense bem, numa conversa é a forma mais rápida que alguém tem de nos colocar numa caixinha, de tentar adivinhar se somos mais caseiros ou aventureiros, mais independentes, associáveis, e tudo isso com base numa única resposta. No fundo, a preferência por cães ou gatos tornou-se um verdadeiro código cultural. É uma linguagem não oficial que toda a gente entende e que usamos para nos conectarmos e para nos categorizarmos uns aos outros. Mas como é que este código funciona exatamente? Então, o que é que torna esta escolha tão pessoal? Porque é que, ao responder, sentimos que estamos a revelar uma parte fundamental da nossa identidade? A sensação é que a resposta diz algo fundamental sobre quem somos. Não é só sobre gostar de felinos ou de caninos. É quase como escolher uma tribo, sabe? Ao dizer sou uma pessoa de gatos ou sou uma pessoa de cães, é como se estivéssemos a vestir uma camisola e a alinhar-nos com um monte de características que a sociedade associa a essa escolha. E é precisamente aqui que nascem os dois grandes arquétipos culturais que toda a gente conhece. De um lado, as pessoas de gatos e do outro, as pessoas de cães. E os estereótipos que a gente associa a cada lado são incrivelmente cristalizados. A pessoa de gatos é introvertida, é independente, talvez até um pouco distante. Já a pessoa de cães é o oposto, extrovertida, leal, sempre afetuosa. Na prática são atalhos culturais, rótulos que usamos para simplificar o mundo e que projetamos nos outros e muitas vezes em nós próprios. Mas por que é que usamos estes rótulos? Bem, eles cumprem várias funções sociais. São uma forma rápida de organizar o mundo, de simplificar personalidades que são, na verdade, super complexas. E, claro, criam um poderoso sentimento de pertença. Se alguém se identifica como pessoa de cães, sente uma ligação instantânea com outras pessoas de cães em todo o mundo. Ok, até aqui analisamos o porquê da pergunta. Mas e se o verdadeiro problema não estiver na resposta, mas na própria estrutura da pergunta? Se calhar está na altura de desafiar esta escolha binária. Vamos pensar nisto por um momento. E se o verdadeiro problema não for a resposta que damos, mas sim a pergunta que nos é feita? E se esta questão, gatos ou cães, nos estiver a forçar a entrar numa caixa que, na realidade, não nos serve? O que temos aqui é um exemplo clássico de uma falsa dicotomia. O termo pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É uma falácia que nos apresenta duas opções opostas como se fossem as únicas, quando a realidade é muito mais rica e cheia de outras possibilidades. Olhando para os números, a gente percebe logo a realidade. A verdade é que muitas pessoas gostam de ambos os animais, algumas não gostam de nenhum e outras preferem pássaros, répteis ou roedores. A vida real não é a preto e branco. O que esta pergunta faz é obrigar-nos a tomar um partido onde, para muitos, não há partido a tomar. Ela apaga toda a complexidade da nossa relação com os animais e reduz tudo a uma escolha simplista de ou isto ou aquilo. Então, se a pergunta está errada, qual seria a certa? Como é que podemos reformular esta conversa para que ela se torne mais reveladora e menos limitadora? E aqui chegamos à ideia central de tudo isto. A pergunta gatos ou cães nunca foi, na verdade, sobre os animais em si. Eles são apenas os símbolos que usamos para falar de outra coisa. Na verdade, é sobre a nossa necessidade humana de categorizar o mundo para o compreendermos. É sobre o nosso desejo de identidade social e de pertença a um grupo. E mais importante, é sobre o poder que perguntas simples têm para moldar e limitar o nosso pensamento. Então, qual é a alternativa? Que tipo de pergunta poderíamos fazer que, em vez de nos fechar em estereótipos, nos abrisse a uma compreensão mais genuína uns dos outros? Talvez uma pergunta como esta: o que é que a nossa relação com os animais revela sobre a nossa própria humanidade? Reparem, esta pergunta não exige uma escolha. Pelo contrário, ela abre a porta a uma conversa real sobre empatia, responsabilidade e sobre o nosso lugar no mundo. E essa, no fim de contas, é a verdadeira conversa. Uma que não se trata de escolher um lado, mas de explorar o que a nossa ligação com outras espécies nos pode ensinar sobre nós mesmos. E isso, sim, é uma pergunta que vale a pena responder.